atividades, né? Complementares da semana 2. Número 6, aí eu marquei primeiro o número 6 da página 153. Tá assim, calcule o valor das expressões numéricas. Letra A, 1/2 mais 5/6. Eu tenho uma soma de fração. Toda vez que eu vou somar e subtrair fração, primeira coisa é tirar o mínimo comum. Então, mínimo comum de 2 e 6. Então, vou tirar aqui em cima. Opa, riscou meio estranho ali, né? Deixa eu só desmanchar. Fui tentar fazer o 2, não sei por que saiu daquele jeito ali. Mas tudo bem. Ó, tá o mínimo múltiplo comum entre 2 e 6. Né, ó? Mínimo comum dos denominadores. Já que os denominadores estão diferentes, tá? Se os denominadores já fossem iguais, já poderia resolver direto. Mas como tá diferente, eu tenho que fazer ele ficar igual primeiro e achar o mínimo comum dos números. Aí, mínimo comum entre 2 e 6. Primeiro, olha, tem alguém que dá para dividir por 2? Tem. Então, nós vamos dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, não dá mais para dividir por 2, mas eu consigo dividir por 3. Esse número aqui divide por 3. 1 eu copio. E 3 dividido por 3 dá 1. Quando aqui ficar tudo 1, eu multiplico essa segunda coluna aqui. 2 vezes 3, 6. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 6 é o número 6. Agora que eu achei o mínimo comum, o denominador das minhas frações todas vão ser 6. O que que eu faço? Pego esse mínimo comum, divide pelo de baixo, o resultado que der, multiplico pelo de cima. Faço isso com cada uma das frações, ó. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Mais... Agora, com essa fração, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 5, 5. Isso aqui é igual 3 mais 5, 8. Então, 8 sextos. Dá para simplificar essa fração? Dá. Então, vamos simplificar. Eu consigo dividir tanto 8 quanto 6 pelo número 2. Então, vamos lá, dividido por 2. E aqui também dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 6 dividido por 2 dá 3. Então, a resposta aqui é 4 terços. Agora, vamos ver o próximo. Letra B, 3 quartos menos 1/2. Tem que subtrair fração, denominador diferente, tirar o mínimo comum. Então, vamos lá, mínimo múltiplo comum dos números 4 e 2. Aí eu olho, dá para dividir por 2? Dá. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Novamente, eu consigo dividir por 2. Então, nós vamos dividir, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Esse 1 não dá, eu copio. Agora que aqui ficou 1, multiplico essa coluna aqui. 2 vezes 2, 4. Ou seja, o mínimo comum entre 4 e 2 é o 4. Então, vou colocar aqui o meu mínimo comum. Pego ele, divide pelo de baixo, o resultado que der, multiplica pelo de cima. Faço com cada uma das frações. Fazendo com essa primeira fração, 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 3, 3. Agora, menos. Agora, com essa fração, 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. Isso aqui é igual. 3 menos 2, 1. E o 4 eu copio. Então, vai dar 1/4 a resposta da letra B. Não tem como simplificar, a gente para por aqui. Letra C, 5 sextos menos 1 terço. Então, menos 1 terço. É uma subtração de fração. Denominadores estão diferentes. Aqui é 6 e aqui é 3. Tirar o mínimo comum, então, entre o 6 e o 3. Então, ó, mínimo múltiplo comum entre o 6 e o 3. Vamos ver. Primeiro, eu olho, tem alguém que divide por 2? Sim, o número 6 divide. Então, nós vamos dividir por 2 primeiro. 6 dividido por 2 dá 3. Ué, não quer escrever? Meu Deus. Agora tem que desmanchar ali.
Parece que deu problema em carregar aqui. Agora deve dar. Então, 6 dividido por 2 dá 3. O 3 não divide por 2, eu copio. Agora, não dá mais para dividir por 2, mas eu consigo dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. O 3 não dá... desculpa, o 3 dá. 3 dividido por 3 dá 1. Agora que aqui é tudo 1, eu multiplico essa coluna aqui. 2 vezes 3, 6. Então, o mínimo comum entre o número 6 e 3 é 6. Vou anotar aqui o 6, né, que é o resultado do mínimo comum. Pego ele, divido pelo de baixo, o resultado que der, multiplico pelo de cima. Então, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 5, 5. Copio menos. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Isso aqui é igual. Agora, a gente copia o 6 e resolve a parte de cima. 5 menos 2, 3. Deu 3 sextos. 3 sextos, eu consigo simplificar? Consigo, eu consigo dividir tanto 3 quanto 6 pelo mesmo número, que no caso, pelo número 3. Ó, aí vai ficar, então, o seguinte, 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Vamos ver a próxima letra agora para fazer do número 6, a letra D. 1/3 mais 5 sextos. Tirar o mínimo comum dos denominadores, porque eles são diferentes. Eu tenho que somar a fração, denominador diferente, tirar o mínimo comum. Então, mínimo comum de 3 e 6. Aí eu olho, dá para dividir por 2. O 3 não dá, eu copio. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Agora, aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Então, o mínimo comum deu 6. Então, aqui eu coloco 6, né? Pego esse mínimo comum, que é o 6, vou dividir pelo de baixo, o resultado que der, multiplicar pelo de cima. Faço isso com cada uma das frações. Então, 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 1, 2. Mais, agora com a segunda fração, 6 dividido por 6 dá 1, 1 vezes 5, 5. Isso aqui é igual, eu vou manter o 6 e vou resolver a parte de cima. 2 mais 5, 7. Então, deu 7 sextos. 7 sextos eu não consigo simplificar, então para por aqui. Letra E, 2/5 menos 3/10. Subtração de fração, denominador diferente, tirar o mínimo comum. Então, mínimo comum do número 5 e 10. Então, dos números 5 e 10. Aí, eu começo olhando. Tem alguém que dá para dividir por 2? Tem, esse aqui divide. Então, vou dividir primeiro por 2. Copio 5. 10 dividido por 2 vai dar 5. Agora, eu consigo dividir por 5. Então, vamos dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Aí, agora aqui, 2 vezes 5, 10. Então, o meu mínimo comum ali entre os números 5 e 10 deu 10. Tá? Agora, eu vou colocar aqui o resultado do mínimo comum, que é 10. Pego esse mínimo comum, divide pelo de baixo, o resultado que der, multiplico pelo de cima. Então, 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 2, 4. Menos, agora com essa fração, 10 dividido por 10 dá 1, vezes 3, 3. Agora, vou só desmanchar aqui, que esse risco aqui ficou muito grande, né? Pelo tamanho ali que eu coloquei. Agora, eu vou manter a parte de baixo, eu vou manter o 10 e resolvo a parte de cima. 4 menos 3, 1. Então, deu 1/10. 1/10 não tem como eu simplificar. Então, para por aqui. Letra F é uma subtração de fração. Denominadores diferentes, tirar o mínimo comum. Só que o mínimo comum de 3 e 6 eu já tirei aqui, ó. Então, não vou tirar novamente, não. Que resultado que deu? A gente viu que dá 6. Então, o mínimo comum vai ser 6.
Agora, eu pego ele, divido pelo de baixo, o resultado que der, multiplico pelo de cima, com cada uma das frações, né? Então, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Agora, eu copio menos. Agora, com essa fração, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1, 1. Isso aqui é igual. Vou copiar o denominador 6 e vou resolver a parte de cima. 2 menos 1, 1. Então, deu 1/6. 1/6 não tem como simplificar, então para por aqui. Terminou a letra F. Agora, o exercício número 8 que eu marquei da página 154. Tá assim, ó, Ronaldo trabalha em um escritório e seu serviço é arquivar documentos. Em determinado dia, ele arquivou 1/2 dos documentos no período da manhã e no período da tarde arquivou 2/5. Que fração da quantidade de documentos Ronaldo arquivou nesse dia? Bom, para me achar a quantidade que ele arquivou nesse dia, é somar o que ele arquivou no período da manhã mais o que ele arquivou no período da tarde. Então, vai ser a soma de 1/2 mais a fração 2/5. Aí, com isso aqui agora, o que eu tenho que fazer? É uma soma de fração e os denominadores são diferentes. Aqui é 2 e aqui 5. Tirar o mínimo comum dos denominadores. Então, vamos lá. Mínimo comum de 2 e 5. Primeiro, eu olho se dá para dividir por 2. E dá. Então, 2 dividido por 2 dá 1. O 5 não dá, eu copio. Agora, não dá mais por 2, mas eu consigo dividir por 5. Se eu só apagar aquela vírgula ali, que ela ficou... Fazer ela melhor ali. Porque ela emendou com outro número. Agora, dá para me dividir por 5. Então, vamos dividir por 5. 1 eu copio. 5 dividido por 5 dá 1. Agora que aqui ficou 1, eu vou multiplicar essa coluna. 2 vezes 5, 10. Então, meu mínimo múltiplo comum ali, entre 2 e 5, a gente viu que é 10. Então, deixa eu só colocar aqui direito. Então, mínimo comum entre 2 e 5 eu vi que é 10. Então, a gente vai colocar aqui o 10. Agora, eu vou pegar esse 10, dividir pelo de baixo, o resultado que der, multiplicar pelo de cima. Então, 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. Agora, eu coloco o sinal de mais. Agora, essa fração, 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 2, 4. Isso aqui é igual. Vou manter o 10 e resolver a parte de cima. 5 mais 4, 9. Então, 9 décimos. Então, a gente pode responder, né? Ó, nesse dia, Ronaldo arquivou 9 décimos dos documentos. Respondendo a pergunta ali. Próximo exercício é o exercício número 9. Tá assim, ó. Entre os participantes de um congresso, verificou-se que 5/8 deles chegaram ao evento utilizando o metrô. 1/6 foi de carro e o restante usou o ônibus. Qual fração dos participantes foi de ônibus para o congresso? Eu vou ter que pegar, fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou achar qual é a soma daqueles que foram de metrô com aqueles que foram de carro. Depois eu pego o total e tiro a soma desses de metrô e carro. Eu acho quem foi de ônibus, né? Então, somando 5/8, que é os que foram de metrô, mais 1/6, que é os que foram de carro. Vamos ver o que dá isso. Para mim fazer essa soma de fração, primeira coisa, tirar o mínimo comum dos denominadores, já que eles estão diferentes. Então, mínimo múltiplo comum dos números 8 e 6. Aí eu começo olhando, dá para dividir por 2? Dá. 8 dividido por 2 dá 4. 6 dividido por 2 dá 3. Ainda dá para dividir por 2, ó. 4 dividido por 2 dá 2. O 3 não dá para dividir, eu copio. Aí eu olho se ainda dá para dividir por 2. E dá. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 não dá, eu copio.
Agora, não dá mais por 2, mas eu consigo fazer por 3. 1 não dá, eu copio. 3 dividido por 3 dá 1. Agora, eu vou multiplicar essa coluna aqui. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Bom, o mínimo comum dos denominadores é o 24. Vou anotar ele aqui. Né? Vou pegar ele, dividir pelo de baixo, o resultado que der multiplicar pelo de cima. 24 dividido por 8 dá 3. 3 é 5, 15. Então, vai ficar 15 mais... Com essa fração, 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 1, 4. Isso aqui vai ser igual. Copia a parte de baixo. Resolve a parte de cima. 15 mais 4 vai dar 19. Então, dos participantes, 19 e 24 avos foram ou de metrô ou de carro. E o restante usou ônibus. Quer saber, então, quantos foi de ônibus? Bom, o total é um inteiro. Então, vai ser um inteiro menos os que usou metrô ou ônibus. Então, menos 19, 24 avos. Mas olha só, pensando aqui no inteiro, vamos pensar aqui de forma mais fácil. Já que aqui tá 24 avos, de 24 partes, 19 usou metrô ou carro, né? O inteiro seria o total. O total é considerar 24 das 24 partes. Então, vamos usar ali já 24 avos, que fica mais fácil para a gente já resolver o exercício. A gente sabe que o inteiro, nesse caso, já que das 24 partes, 19 usou metrô ou carro, o inteiro a gente sabe que é 24 das 24 partes. Né, ó, denominador igual, copia o denominador e resolve a parte de cima. 24 menos 19 vai dar 5. Então, 5 24 avos usou o ônibus para ir para o congresso. Eu até coloquei aqui, ó, 5 24 avos dos participantes foram de ônibus para o congresso, né? Também é só a gente pensar assim, ó, se de 24 partes, olhando para o denominador, se de 24 partes, 19 utilizou carro ou metrô e o restante usou ônibus, para me achar o restante, 19 com qual número que dá 24? Com 7. Então, 7 24 avos utilizou o ônibus, né? Desculpa. 19 com 5 é 24. 19 com qual número é 24? 5. Então, 5 24 avos utilizou o ônibus para poder ir para o congresso. Tá? A resposta, 5 24 avos. Número 10. Da renda de uma partida de futebol, 1/10 é destinado às despesas gerais. 1/2 cabe ao vencedor e o restante cabe ao clube perdedor. Que fração da renda cabe ao clube perdedor? Primeiro, então, somar o que é destinado às despesas gerais com os que é vencedor. Depois do total, vou tirar essa soma. Primeiro, então, vou somar ali, ó, 1/10. Então, vai ser 1/10 mais, né, ó, 1/10 das despesas mais, deixa eu arrumar aquele mais ali que ele saiu, tá parecendo mais, parecendo um vezes, né, porque são muito tombados. Escrever com mouse é bem complicado. 1/2 que cabe ao time vencedor. Somando 1/10 mais 1/2, para somar essas frações em que os denominadores são diferentes, tem que tirar o mínimo comum. Então, ali é o mínimo múltiplo comum de 10 e 2. Primeiro eu olho, dá para dividir por 2? Dá, né? Ó, 10 dividido por 2 dá 5, 2 dividido por 2 dá 1. Ainda dá para dividir por 2? Não, mas aí eu consigo dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Esse 1 aqui eu copio. Agora multiplica essa coluna. 2 é 5, 10. Mínimos comum, então, de 10 e 2 vai ser o próprio número 10.
10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 1, 1. Copio mais. Agora eu vou fazer com a segunda fração, né? Dividir pelo de baixo, o resultado deve multiplicar pelo de cima. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. Isso aqui é igual. Copio de baixo, que é 10. Resolve a parte de 5. 1 mais 5, 6. 6 décimos. Olha só. De 10 partes, 6 partes coube. As despesas gerais é o vencedor. Então, quantas partes agora que fica para a renda do clube perdedor? 4 em 10, 4 décimos, tá? Mas é melhor, mas eu vou fazer aqui os cálculos para a gente ver, mas assim, de cara já dá para responder. Ó, de 6 com mais qual número que vai dar 10? Que 10 denominador? 4, então 4 décimos. Mas vamos fazer os cálculos. Beleza, somei que parte da renda que é destinada às despesas gerais e ao vencedor, 6 décimos. O restante é do clube perdedor. Para mim achar o restante, eu posso fazer 1 inteiro menos 6 décimos. Só que o inteiro aqui, já que foi dividido em 10 partes, ao invés de eu escrever 1 inteiro menos 6 décimos, o inteiro ali é a mesma coisa que 10 sobre 10. 10 dividido por 10 é 1, né? De 10 partes, o inteiro é 10 sobre 10, ou seja, 1. 10 dividido por 10 é 1. O inteiro, que é 10 décimos, menos as despesas gerais e do vencedor, que é 6 décimos. Então, resolvendo aqui, como o denominador está igual, mantém o denominador e resolve a parte de cima. 10 menos 6, 4. Aí, ó, 4 décimos, que é o que eu já havia falado. Porém, toda vez que dá para simplificar a fração, a gente simplifica, tá? Então, vamos simplificar isso aqui, ó. 4 décimos eu consigo dividir por 2. Então, dividindo por 2, tanto o número de cima quanto o de baixo tem que dividir pelo mesmo número, pelo número 2. Ó, 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então, 2 quintos. Aí, eu escrevi, né? Ó, cabe ao clube perdedor 2 quintos da renda, que foi a resposta que a gente encontrou aqui, né? Ó. Agora, número 11. Para completar um álbum de figurinhas, Fernando contribuiu com 1/5 das figurinhas, enquanto Carlos contribuiu 2/3. Com que fração das figurinhas os dois juntos contribuíram? Bom, os dois juntos contribuíram, é só somar, né? A quantidade que eles contribuíram. Fernando, 1/5. Então, vai ficar 1/5 mais o Carlos contribuiu com 2/3. Isso aqui vai ser igual. Agora, tirar o mínimo comum, né? De 5 e 3, porque eu vou somar frações de denominadores diferentes, tiro o mínimo comum dos denominadores. Mínimo múltiplo comum de 5 e 3 é o seguinte. Aí eu olho, dá para dividir por 2? Não, mas dá para dividir por 3. Porque esse aqui divide por 3. O 5 não divide por 3, eu copio. 3 dividido por 3 dá 1. Agora, eu consigo dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E esse 1 aqui, eu copio. Então, 3 é 5, 15. Então, o meu mínimo comum deu 15. Pego o mínimo comum, divide pelo de baixo, o resultado que der, multiplico pelo de cima. Faço isso com cada uma das frações. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 1, 3. Mais, com essa fração agora, 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2, 10. Resolvendo aqui, né, ó, vou copiar o denominador, que é 15, e vou resolver a parte de cima. 3 mais 10 é 13. Então, ó, os dois juntos contribuíram com 13/15, né, ó. Os dois juntos contribuíram com 13/15 das figurinhas. Vamos para o próximo exercício. Número 12. Para ir de casa à escola, Helena percorre 1/4 de quilômetro.
e Cristina percorre 1/6 de quilômetro. Que fração de quilômetro Helena percorre a mais que Cristina? Bom, o que eu tenho que fazer? Se eu quero saber quantos Helena percorre a mais que Cristina, é pegar o que a Helena faz, o que ela percorre, menos o que a Cristina percorre, né? Ó, Helena é 1/4, então vai ser 1/4 menos o que a Cristina percorre, 1/6. Isso aqui é igual. Agora, tirar o mínimo comum entre 4 e 6. Então, o mínimo comum entre os números 4 e número 6. Aí, eu começo olhando. Dá para dividir por 2? Dá. Então, nós vamos dividir aqui por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, dá para dividir por 2 novamente. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 eu copio. Agora, dá para dividir por 3. Copio 1. 3 dividido por 3 dá 1. Agora, vamos multiplicar isso aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o mínimo comum deu 12. Então, eu vou colocar aqui o mínimo comum. Vou pegar ele, dividir pelo de baixo, o resultado que der, multiplicar pelo cima. Vou fazer isso com cada uma das frações. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Agora, menos, com essa fração, 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 1, 2. Isso aqui é igual. Agora, 3 menos 2 é 1. E a parte de baixo eu mantenho. Então, 1 12avos. Então, né, no caso aqui, a Helena percorre a mais Cristina 1/12avos lá do quilômetro, né, ó. Helena percorre 1/12avos de quilômetro a mais que Cristina. Número 13. A rua onde Mariana mora está sendo asfaltada. Na primeira semana foram asfaltadas 3/8 da rua e na segunda semana 1/3 da rua. Letra A. Que fração da rua foi asfaltada nas 2 semanas? É só juntar o que foi asfaltado na primeira semana e na segunda, né? Na primeira semana, 3/8, mais na segunda semana, 1/3. Agora eu tenho que somar essas frações. Para somar essas frações aqui, como os denominadores estão diferentes, 8 e 3, primeira coisa, então, tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, mínimo múltiplo comum entre os números 8 e 3. Aí eu olho, tem alguém que dá para dividir por 2? Tem, ó, o 8 divide, então nós vamos dividir. 8 dividido por 2 dá 4, o 3 não dá, eu copio. Ainda dá para dividir por 2, ó, o 4 divide. 4 dividido por 2 dá 2. O 3 não dá, eu copio. Ainda dá para dividir por 2. Ó. Vou desmanchar que tentar arrumar, tá ficando pior aqui. Deixa eu tentar arrumar. Ó, ajeitar aquele risco ali. Para separar. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 não divide por 2, aí eu copio. Aí divido por 3 novamente. Ó, desculpa, por 2 não dá, agora eu vou por 3. Copio o número 1 e 3 dividido por 3 dá 1. Agora que aqui chegou, ficou tudo 1, eu multiplico os números que estão nessa coluna aqui. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. O mínimo comum, então, deu 24. Então, vou anotar ele aqui embaixo, né? Vai ser o denominador da minha fração. Pego ele, divido pelo de baixo, o resultado que der, multiplico pelo de cima. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 3, 9. Agora, mais 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 1, 8. Isso aqui é igual. 9 mais 8, 17.
Então, a parte de cima é 17 e a de baixo continua o 24. Então, nas 2 semanas, a fração que foi asfaltada da rua é 17,24 avos. Agora, vamos para a letra B. Já foi asfaltada mais ou menos da metade da rua? Olha só. De 24 partes, 17 foi asfaltado. Vamos ver o tanto que falta para ser asfaltado? Olha só. O inteiro, se é 24 aqui, o denominador, 24 partes, o inteiro é a mesma coisa que 24 sobre 24, né? Das 24 partes, considerei 24, porque 24 sobre 24 é igual a 1, então formou um inteiro. Menos a parte que foi asfaltada. Foi asfaltada 17, 24 avos. Isso aqui é igual. Como o denominador está igual, basta copiar o denominador. Resolve a parte de cima. 24 menos 17 dá 7. Então, o que falta para asfaltar é 7,24 avos. Comparando as frações, o que foi asfaltado? De 24, 17 foi asfaltado. De 24, 7 não foi asfaltado. Então, já foi asfaltado mais da metade, porque a metade de 24 partes seria 12. Então, aqui a pergunta, já foi asfaltado mais ou menos da metade da rua? Mais da metade da rua. Não, a gente pode escrever. Mais 17,24 avos foi asfaltado mais, né? Mais da metade da rua. Então, já foi asfaltado, né? Mais da metade da rua. Se eu tentar arrumar esse A ali. Então, ó, respondendo a pergunta, mais da metade da rua. Letra C. Que fração da rua ainda falta ser asfaltada? Eu fiz aqui, ó, já fiz o cálculo aqui, né? Ó, falta ser asfaltada essa fração aqui, ó. 7,24 avos. Se a gente reparar também, gente, compara essas duas frações, 17,24 avos com 7,24 avos. Quando o denominador está igual, basta comparar o número de cima, o numerador. 17 é maior que 7. Se a gente comparar essas frações aqui, quem é maior? Essa daqui. Só para lembrar um pouquinho sobre comparar a fração, tá? Então, a letra C é a resposta 7,24 avos. Número 14. A produção mensal de uma confecção feminina é formada por 2/7 de blusas, 1/4 de saias e o restante de vestidos. Que fração da produção mensal é destinada aos vestidos? Vou ter que somar a produção das blusas com as saias e depois do total tirar essa soma. Blusas mais saia, então vai ser 2/7 mais 1/4. Para mim somar frações de denominador diferente, tem que tirar o mínimo comum dos denominadores. Então, mínimo comum de 7 e 4. Aí eu olho, dá para dividir por 2? Dá, ó, 4 divide. O 7 não dá, eu copio o 7. 4 dividido por 2 dá 2. Ainda dá por 2, então faço por 2. O 7 não dá, eu copio. 2 dividido por 2 dá 1. Agora, a gente olha lá que não dá mais para dividir por 2. Então, agora eu vou dividir pelo 7. 7 dividido por 7 dá 1. Esse 1 aqui eu copio. Agora, multiplica essa coluna. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. Então, a gente descobriu que o mínimo múltiplo comum ali entre os números 7 e 4, ó, é 28. Então, eu vou anotar aqui, colocar o 28, né, ó.
Pego ele agora, divido pelo de baixo, resultado que der, multiplico pelo de cima. 28 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 2, 8. Mais, agora com essa fração, 28 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 1, 7. Resolvendo agora, 8 mais 7, 15. Então, 15, 28 avos. Repare que de 28 partes, as 15 são destinadas, né, a blusas e saias. Para me achar a parte que é do vestido, que é o restante, eu vou fazer o inteiro, ou seja, 28 avos, então o inteiro é 28 dividido por 28. Então, das 28 partes, eu pego 28. Menos o 15, 28 avos. Isso aqui é igual. Denominador tá igual, é só eu copiar o denominador e resolver a subtração dos números que estão no numerador. 28 menos 15 vai dar 13. Então, aqui, ó, 13,28 avos, que é a fração da produção mensal que é destinada aos vestidos, 13,28 avos. Número 15. José separou 2/5 de um terreno para construir um galinheiro, 1/3 para cultivar alface e o resto do terreno para tomate. Em que fração do terreno José cultivará tomate? A mesma coisa, eu vou somar o terreno para construir galinheiro com a parte lá do terreno para cultivar alface, somo eles, depois pego o inteiro, tiro a soma deles para achar o resto do terreno que é dedicado para a cultivar o tomate. Então, vai ficar 2/5, que é a parte do terreno destinada ao galinheiro, mais a parte destinada ao cultivar alface, 1/3. Isso aqui é igual, somar a fração, denominador diferente, tirar o mínimo comum. Então, mínimo comum de 5 e 3. Mínimo comum de 5 e 3, aí eu olho, dá para dividir por 2? Não, mas aí dá para dividir então por 3. O 5 não dá para dividir por 3, eu copio 3 dividido por 3 dá 1. Agora dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E o 1 aqui eu copio. Agora 3 vezes 5, 15. O mínimo comum então dos números 3 e 5 deu 15. Então, vou anotar aqui embaixo meu mínimo comum. Vou pegar ele, dividir pelo de baixo, resultado que der multiplicar pelo de cima. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. Mais, com essa fração, 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5. Isso aqui é igual. 6 mais 5, 11. Copia o denominador, que é 15. 11 quinzeavos. Das 15 partes do terreno, né, dividido em 15 partes, pegou inteiro, dividiu em 15 partes, 11 foi destinado ao galinheiro e ao cultivo de alface. O restante, então, é destinado ao cultivar tomate, ou seja, de 11 com quanto para dar 15? Com 4, então 4 quinzeavos. Mas vamos fazer os cálculos aqui para a gente ver, né, ó. Então, achei a soma da parte do terreno que construiu o galinheiro com a parte para cultivar alface, com 11 quinzeavos. Pega o inteiro. Se o denominador é 15, 1 inteiro menos 11 quinzeavos. Ou seja, eu vou colocar direto. 1 inteiro é 15 sobre 15. Né? 15 dividido por 15 dá 1. Então, 1 inteiro, 15 quinzeavos, menos a parte destinada lá, né, ao galinheiro e a cultivar alface, que é 11 quinzeavos. Subtração de fração em que o denominador é igual, basta manter o denominador e resolver os denominadores. 15 menos 1, 4. Então, 4 quinzeavos. Quando chega aqui, não tem como simplificar. Então, para por aqui, terminou. Então, o último exercício era o número 15.